seja bem-vindo ao Trocando Ideias TV. E como de costume, vamos iniciar o nosso programa informando você alguns dos acontecimentos de nossa cidade e região. Vamos começar falando então do União Corinthians. E o Esporte Clube União Corinthians conquistou a tripla vitória no basquete. As equipes Sub-15, Sub-17 e Sub-20 entraram em quadra pelo campeonato estadual e venceram os duelos com o Luba, de Uruguaiana. Parabéns, meninos! E você, mamãe que está nos assistindo, seu filho é exigente e gosta de estar sempre na moda? Pois então, a Jardins Moda Infantil tem tudo para deixá-lo cada vez mais lindo. Passa lá e veja então as novidades na moda outono e inverno que chegaram na loja. Você vai se apaixonar. Quer construir ou reformar? Então procure quem entende do assunto. A Demac Materiais de Construção e Acabamentos tem tudo o que você precisa. Qualidade e melhor preço. Vá até lá e fale com um dos vendedores. E no Trocando Ideias TV dessa semana você vai acompanhar um bate-papo sobre política com Jairo Jorge. Ele que é o ex-prefeito da cidade de Canoas e pré-candidato ao governo do estado pelo PDT. E na sequência vamos desvendar alguns dos mitos sobre alimentação com a nutricionista Camila Schreiner. Acompanhe! E o Trocando Ideias TV de hoje vai falar sobre política, mais precisamente sobre a atual situação da política aqui no Rio Grande do Sul. E o nosso convidado especial é o Jairo Jorge, ele que é o pré-candidato ao governo do estado pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Jairo, muito obrigada por estar aqui conosco no programa. Seja bem-vindo ao Trocando Ideias TV. Prazer enorme, Monique, poder estar contigo aqui novamente e a gente conversar um pouco sobre o futuro do Rio Grande. Bom, Jairo, então nos conta como tem sido o ano de 2018 para ti. Desde o ano passado, Monique, desde fevereiro de 2017 até agora, eu já visitei 470 cidades diferentes e percorri já mais de 98 mil quilômetros pelas estradas do Rio Grande, visitei essas cidades e até agora, dia 26 de maio, eu devo visitar todas as cidades do Rio Grande do Sul, devo completar as 497 cidades. Serei o único pré-candidato, o único candidato que vai visitar todas as cidades. Não tem precedente na história do Rio Grande alguém ter feito isso. Eu estou fazendo isso exatamente para conhecer profundamente o nosso estado, Conhecer os problemas, mas também as potencialidades de cada cidade e cada região. Eu já conversei com mais de 21 mil pessoas, mais de 800 reuniões diferentes. Realizamos mais de 60 seminários para discutir o programa de governo. E é exatamente isso que eu tenho procurado, me preparar para o exercício de ser governador, conhecer profundamente e pensar soluções novas para tirar o Rio Grande do Sul da crise. Então tem sido bastante promissor o ano 2018, porque nós avançamos nessa agenda e eu concluo agora em maio toda esta primeira parte da pré-campanha, chegando, portanto, lá nas portas da campanha, visitando todos os municípios, todas as regiões do Rio Grande do Sul. Nada melhor do que conhecer exatamente, Jairo? Conhecer todas as angústias das pessoas e também os sonhos, que é isso que eu tenho procurado, falar com pessoas, como você veja, são mais de 21 mil pessoas que eu conversei, então com isso eu posso ter um diagnóstico mais preciso, ideias e também sugestões que vêm da população. Eu acredito muito nessa forma colaborativa, participativa, onde as pessoas se integram e fazem parte da solução e não do problema. A gente está cansado de fazer parte só do problema, todos nós queremos fazer parte da solução. Verdade. Bom, e o que é então o Seminário Rio Grande do Sul Tem Solução? Nos conta mais sobre isso. Este seminário, Monique, ela tem o objetivo exatamente de ouvir a sociedade, Claro que eu apresento diretrizes, nós estamos apresentando 5 grandes ideias para o Rio Grande do Sul voltar a ser grande. A ideia de que é preciso fazer o Rio Grande do Sul crescer com desburocratização e redução da carga tributária, ou seja, menos burocracia e menos impostos para poder gerar mais empregos, mais desenvolvimento. A ideia de que é preciso um novo governo, reestruturar o Estado, um Estado que seja mais leve, mais eficiente, que coloque nós, cidadãos, no centro das suas atenções. O terceiro elemento, fazer funcionar bem o que existe, E aí nós temos educação, saúde e segurança, que é a preocupação de todos nós. Ter uma educação de qualidade para os filhos, para os netos, ter uma saúde resolutiva para a família da gente e uma segurança
para a comunidade, né? Então, esses 3 pilares, 3 temas, né, extremamente importantes. Um quarto elemento que eu tenho discutido e apresentado de parcerias público-privadas para a infraestrutura. Entra aqui a questão da energia, estradas, comunicações, para o Rio Grande do Sul poder, né, crescer ainda mais. E, por fim, o tema da participação e da regionalização e da interiorização do governo, né? Que é a ideia de retomar os COREDs, Conselhos Regionais de Desenvolvimento, foi feito pelo governador Colares em 91, só que infelizmente foi abandonada essa ideia. Santa Catarina abraçou essa ideia, dividiu o estado em 22 regiões e cresceu de forma extraordinária nos últimos 16 anos. E esta regionalização o Rio Grande do Sul não tem, então minha proposta é regionalizar o estado. Aqui tem o Vale do Rio Pardo. Nós temos aqui na região, especialmente Santa Cruz, que é a cidade mais populosa, nós temos um escritório regional de governo, temos um secretário ou uma secretária de Estado que vai ficar aqui, uma pessoa da região, e que ao mesmo tempo centraliza a educação, saúde, segurança, infraestrutura, desenvolvimento, para que a gente possa ter respostas. Quando os prefeitos e prefeitas da região têm um problema, eles têm que ir a Porto Alegre, porque não tem alguém que tenha uma governança. E a minha proposta é o governo na cidade, ou seja, o governador também, né, visitar toda sexta, todo sábado, visitar cada uma das regiões do estado, estar na prática uma vez por semestre aqui. E essa ideia eu fiz como prefeito, né, durante 300 sábados, nos meus 2 mandatos, em 8 anos, eu atendia no prefeitura na rua, atendia as pessoas, né, eu ia até os bairros, colocava lá nas praças, nas ruas, colocava um toldo, uma tenda e atendia as pessoas ali de forma rápida, direta, sincera, né? Que eu acho que é muito importante esta proximidade, né? E eu acho que estas 5 grandes ideias, né, de fazer o Rio Grande do Sul crescer, que é a prioridade, um novo governo, né, fazer funcionar bem o que já existe, parcerias público-privadas para a infraestrutura e a questão da regionalização é o que pode alavancar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem que crescer. Crescendo, ele pode melhorar a sua infraestrutura e pode oferecer serviços, né, nessas 3 áreas essenciais, educação, saúde e segurança, para a nossa comunidade. Jairo, uma pergunta que é de extrema importância e que não pode faltar, então, nessa nossa entrevista. Diz pra gente, por que se candidatar, então, a governador do nosso estado? Sendo que, de certa forma, o eleitorado está todo desacreditado, né? Monique, tu tens toda a razão, as pessoas estão muito desanimadas, muito desencantadas, e muitas pessoas me perguntam por que, né, porque eu sou pré-candidato, porque eu quero ser governador. Eu sempre lembro uma frase do Martin Luther King, né, que ele dizia que aquilo que o incomodava não era o grito dos maus, o grito dos corruptos, o grito dos sem caráter. O que incomodava ele, Martin Luther King, era o silêncio dos bons. Veja, silêncio dos bons. Quantas pessoas de bem hoje estão nos assistindo, estão nos acompanhando, que estão pensando em anular o voto, votar branco, votar nulo? Isso é um silêncio, porque o voto é o nosso grito, o voto é a nossa palavra, né? É o momento da gente dizer sim ou não, mudança ou continuidade, separar o joio do trigo. É verdade que tem muito joio na política? É verdade, tem muito joio, mas tem trigo também. Então, o que é a eleição? A eleição é uma escolha, nós elegemos, nós separamos o joio do trigo. Então, se a gente simplesmente ficar indiferente ao que está acontecendo, cada vez mais a política ela será feita por aqueles que tornaram a política o que ela é hoje. Não existe vácuo na política, né? Então, por isso também eu, no momento mais difícil do Rio Grande do Sul, eu sou jornalista, é minha profissão, me orgulho dela, né? Eu estou peregrinando pelo Rio Grande do Sul porque eu acredito que é possível, sim, deixar um legado para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos, né, para gerações futuras, melhor do que está. Eu não posso lavar as mãos, eu não posso silenciar, não posso dizer que esse problema não é meu, né? Eu não posso assistir o Rio Grande do Sul indo ladeira abaixo, se afundando, né, o Rio Grande do Sul mergulhando numa crise e simplesmente dizer, eu não tenho nada com isso. Não, eu acho que nós temos que fazer a diferença. Então eu quero ser governador para fazer diferente, para fazer igual a outros. Eu quero fazer diferente, eu estou buscando saídas diferentes, né, soluções novas para o Rio Grande do Sul, né, para que a gente possa levar o Rio Grande do Sul para um novo rumo. Para isso tem que ter liderança, para isso precisa ter coragem, para isso precisa ter otimismo. Não será com pessimismo, não será com lamúrias, né? Não será tirando pedras. Eu estou fazendo uma pré-campanha, Monique, sem tirar pedras em ninguém. Nem no Sartori, nem na Ieda, nem no Tarso, nem no Rigoto. Ao invés de atirar pedras, eu convido, né? Vamos usar essas pedras. Não para ferir, não para criticar, não para atacar. Mas vamos usar essas pedras para construir os alicerces do futuro que a gente quer. E todos nós queremos um futuro promissor. Então não será com ataques, não será com críticas, mas olhando para frente. Então é isso que me leva
né, olhar para frente e querer ser hoje, né, se percorrendo o Rio Grande do Sul, andando e levando essa mensagem de otimismo e dizendo que efetivamente o Rio Grande do Sul tem solução. Venha usufruir de uma das maiores estruturas de lazer de nossa cidade. Pratique a sua modalidade preferida. Participe dos mais disputados campeonatos da região. Procurando um espaço para curtir o verão, venha se refrescar em nossas piscinas. Traga sua família e aproveite nossos espaços aos finais de semana. Precisando de um local para o seu evento? Eternize os seus momentos mais especiais em um de nossos salões. Associe-se e aproveite o que há de melhor na região. Esporte Clube União Corinthians. Venha fazer parte da nossa família. Quer viajar? Então escolha o roteiro. Premier Consultoria em Viagens. Nossa especialidade é proporcionar experiências inesquecíveis. No centro de Santa Cruz, na 28 de setembro, esquina com a Venâncio Aires. E por que então concorrer ao governo de um estado que vive uma crise financeira estrutural há décadas? Esta crise que tu disseste muito bem, Monique, ela não é nova, ela não é recente, ela é uma crise já profunda, ela vem desde a década de 60, quando houve a reforma tributária. Isso aprofundou, desestruturou as finanças no estado e o Rio Grande do Sul mergulhou progressivamente numa crise onde agora é o seu ápice. O momento mais grave é esse que nós estamos vivendo. Então nós temos, né, um endividamento brutal, né, que tem asfixiado as finanças públicas. Nós temos uma dificuldade enorme de crescer. Veja que entre 2011 e 2014 as receitas do governo do Rio Grande do Sul cresceram 8%. Enquanto Santa Catarina cresceu 18%, Goiás cresceu 24% e o Paraná, que tem o mesmo tamanho do Rio Grande do Sul, cresceu 34%. Veja, nós só crescemos 8%. Então o Paraná cresceu 4 vezes mais, o Goiás 3 vezes mais e Santa Catarina 2 vezes mais. Se nós tivéssemos crescido na mesma velocidade que o Paraná, não teria déficit hoje. Então qual é o problema central hoje do Rio Grande do Sul? Nós precisamos fazer o Rio Grande do Sul crescer. Claro que temos que economizar sempre, tem que ter austeridade. Mas hoje nós temos que fazer o Rio Grande do Sul crescer. Temos que fazer crescer e temos que ser austeros, economizar. E esse crescimento passa por esse binômio, menos burocracia e menos impostos. Veja, eu fiz isso como prefeito. Eu peguei uma cidade com 25 mil reais em caixa, quer dizer, imagina, não é milhões não, é mil mesmo, uma folha de 15 milhões e 5 mil funcionários, e eu tinha que pagar em 25 dias, eu só tinha 25 mil reais. Eu tinha 8 meses de atraso de fornecedores, 175 milhões de dívida, o que eu fiz? Me lamuriei? Não. Eu botei na minha cabeça, o povo me elegeu para resolver, não para ficar botando culpa nos outros. E o que fizemos? Mobilizamos a cidade, unimos, olhamos para frente, criamos convergência e principalmente fiz essas duas ideias, desburocratizei e reduzi impostos. Desburocratizei no seguinte sentido, levava 4 meses para abrir uma empresa, criamos um escritório do empreendedor, aliás premiado pelo prefeito empreendedor, pelo Sebrae, na categoria desburocratização, ele foi pioneiro, e nós reduzimos de 4 meses para 48 horas. Um empreendimento, um grande shopping, que foi construído pelo Grupo Multiplan em Canoas, o Parque Shopping, foi licenciado em 57 dias, enquanto em Porto Alegre o mesmo grupo construiu um shopping, levou 5 anos. Então veja, 57 dias de licenciamento mostra que é possível fazer. Porto Alegre levou 5 anos. Hoje o licenciamento no Rio Grande do Sul é de 900 dias. Em Santa Catarina é 90 dias. Eles são 10 vezes mais rápidos que nós. Então, esta desburocratização que eu fiz em Canoas permitiu que 19.808 empresas, não empregos, empresas fossem para a cidade abertas entre janeiro de 2009 e dezembro de 2016. Atrás dessas empresas estavam empregos.
Então isso fez com que a cidade crescesse. A segunda proposta que eu fiz foi reduzir o imposto. Veja, todo mundo, mas vai reduzir, vai cair a arrecadação. Não, eu mostrei que quando se tem uma política nova, é possível ter soluções novas. Se a gente segue sempre o mesmo caminho, o resultado vai ser sempre igual. O que eu criei? Uma lei nova chamada Lei do Gatilho, que quando aumenta a real arrecadação, diminui a alíquota e tu paga menos imposto. Então, se ocorrer um aumento da arrecadação esse ano, o ano que vem nós vamos pagar menos impostos. Foi o que eu fiz. Eu diminuí primeiro, era 3%, caiu para 2,75%, ao invés de diminuir a arrecadação, aumentou a arrecadação. E aí foi caindo todo ano 0,25%. Ao fim do processo, nós reduzimos em 1/3 a alíquota, veja, 33%, e a arrecadação caiu 33%? Não, Monique. Ela aumentou 104%, ela dobrou. De 43 milhões, ela chegou a 88 milhões no ISS. Veja, eu não prometi que ia diminuir impostos, eu fiz. E esta mudança, ela permitiu aumentar a arrecadação. O ICMS da minha cidade, nós saímos de 3,9% do ICMS do Rio Grande do Sul para 7,06%. Veja, nós quase dobramos o ICMS. Se nós pegarmos Caxias do Sul, tinha 6,02%. Hoje Caxias tem 4,2%. Canoas tinha 60% do ICMS de Caxias, hoje Caxias tem 60% do ICMS de Canoas. Se nós pegarmos o ICMS de Caxias, Pelotas e Santa Maria, não chega no ICMS, todas juntas não chegam no ICMS de Canoas. Fruto do quê? Dessas duas ideias que eu coloquei. Menos burocracia e menos impostos, que gerou mais emprego, mais desenvolvimento. Aliás, a mesma coisa que fez o Paraná, a mesma coisa que fez Santa Catarina, Pernambuco, Goiás, Espírito Santo e Ceará. São estados que estão no mesmo caminho e eles estão numa situação muito melhor que a nossa. Então é esta proposta que eu levo para os gaúchos, fazer o Rio Grande do Sul crescer. Crescer, né, desburocratizando. Nós temos que o Rio Grande do Sul ser o estado mais rápido do Brasil. Vamos passar o licenciamento para 60 dias. Nós precisamos fazer isso, desburocratizar, simplificar. Né? Isso não tem custo nenhum fazer isso. Ao contrário, é economia. Então nós temos que fazer com que os investidores olhem o Rio Grande do Sul como uma terra promissora. Hoje nós somos apenas uma terra de dificuldades, né, de obstáculos, de problemas. Né? E eu acredito na força dos gaúchos. Veja, em qualquer lugar, Monique, que tu vai em Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão, não importa o estado, sempre encontra um líder, um vencedor, um empreendedor, um desbravador que é o gaúcho. O gaúcho e a gaúcha são desbravadores. Levaram, né, este progresso para várias regiões do Brasil. E lá eles não têm as travas que nós temos aqui. Né? Aqui do lado de Santa Catarina pode criar tilápia, por exemplo, peixe. No lado do Rio Grande do Sul não pode. Do lado, né, da Argentina pode pescar o dourado. Do lado do Rio Grande do Sul não pode. Então, são contradições que estão travando, né, o crescimento, o desenvolvimento, né, impedem que a gente possa ter, né, um progresso. Eu dou um outro exemplo singelo. Né? Nós temos aqui no Rio Pardo vários projetos de PCH, de pequenas centrais hidrelétricas, para gerar energia, e energia gera, né, impostos, gera receita para os municípios, para a região. Veja, nós temos 100 projetos aguardando há 10 anos, há 7 anos, há 8 anos. O licenciamento leva no Rio Grande do Sul 10 anos. Em Santa Catarina, o mesmo projeto leva 180 dias. Veja, nós temos 100 projetos, temos provavelmente de 4 a 5 bilhões que poderiam ser injetados na economia do Rio Grande do Sul e que estão parados pelas restrições, pelas dificuldades, pelo não fazer. Né? Então nós precisamos de gestão, precisamos de capacidade, precisamos de sensibilidade, né? Mas é preciso, o elemento central é fazer o Rio Grande do Sul crescer e é essa a proposta que nós, né, do PDT, estamos apresentando para a sociedade. Bom, e um assunto que não para de ser falado são as fake news, né? E tem tomado conta de todo o nosso cenário político e agora, 2018, elas prometem vir com tudo nessas eleições. Conta pra gente, Jairo, como driblar, então, essas fake news? Eu acho que a população tem que buscar olhar com muita clareza, com muita objetividade, com muita responsabilidade. Não vá pelo primeiro post, olhe, verifique, né, faça uma avaliação, pergunte para as pessoas reais, né, porque infelizmente nós temos muitos robôs, são pessoas, né, que não existem na verdade, é uma ficção, para tentar induzir as pessoas a um pensamento. Né? Eu, pelo menos, estou fazendo uma campanha propositiva, eu acredito nisso, né? Que a população quer respostas, não adianta, como eu disse, ficar tirando pedras, porque não é isso que vai buscar a solução.
não é olhando para o passado, nós queremos olhar, né, para o futuro. E eu acho que a resposta da população a esses que só criticam, só atacam, né, que maculam a honra das pessoas, muitas vezes inventando coisas para ganhar uma eleição, né, o que isso já produziu? Produziu desastres, né? Então nós temos que avaliar a pessoa de fato pelo que ela fez, pelo que ela realizou, pelo que o seu histórico, né, pelas suas ideias. Nós temos que sempre pesquisar bem para evitar as distorções, né? Porque é este compromisso, na minha opinião, que pode enfrentar, né, esta onda, né, dessas notícias falsas, esses fake news, que querem com isso tumultuar a eleição, né, e criar, né, modas. Né? Veja, não é possível que na eleição de 2018 aconteça o que aconteceu em 2014, onde o marqueteiro foi mais importante que o candidato ou a candidata. Na verdade, o marqueteiro do Sartori foi mais importante que o Sartori, o marqueteiro da Dilma foi mais importante que a Dilma. Nós não estamos vendendo aqui nem sabonete nem máquina de lavar. Tá? Nós estamos aqui apresentando ideias, são pessoas de carne e osso, que têm qualidades, defeitos, virtudes. Então nós temos que conhecer as pessoas profundamente. Não simplesmente maquiagem, um rosto bonito, alguém que conta bem uma piada. Então nós temos que ter capacidade, né, de colocar as ideias e ver, olha, o que fez e o que não fez, cotejar e fazer uma escolha em direção ao futuro. Eu acho que essa é a forma real, efetiva, de combater as fake news, e esperamos que também a justiça seja bastante firme e bastante dura com aqueles que hoje, né, simplesmente semeiam ódio, intolerância. Não acredito nesse caminho da política, eu acredito na democracia, eu acredito nas instituições, seja o Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo. É acreditando nas instituições que a gente vai fortalecer a democracia do país. A dica DEMAC de hoje é sobre os rodapés. Até pouco tempo, os rodapés tinham uma única função: proteger o revestimento da parede e dar acabamento ao piso. Hoje, eles são inseridos nos projetos de interiores como um elemento de destaque na decoração. DEMAC é a sua mais nova opção em materiais de construção e acabamentos. Rua Coronel Oscar Yost, 1228, ao lado do Shopping Santa Cruz. Agora nos conta como que o Jairo Jorge concilia a carreira na política com a profissão de jornalista. E jornalismo é minha profissão, né, Monique? A política não é a profissão, a política é uma função, a política é uma missão, né? Eu digo que é uma vocação, né? Mas a minha profissão é jornalista, eu vivo da minha profissão, eu não estou em nenhum cargo público. Eu, quando deixei a prefeitura, eu fiz uma escolha, voltar à minha profissão. Eu tenho meu programa, eu tenho um programa semanal, eu faço esse programa, eu vivo, portanto, desse meu trabalho, e eu acho que isso é um exemplo importante, né? Porque se a pessoa ela vive da política, ela passa a ser dependente da política e das suas regras. Eu tenho a minha profissão, eu tenho, né, a minha atividade, e eu acredito efetivamente, né, que quando a gente é chamado, né, eu fui chamado para ser prefeito de Canoas 8 anos, bom, aqueles 8 anos eu me dediquei com muita intensidade, né, eu me absorvi, eu trabalhei 300 sábados, né, eu realmente me dediquei à cidade. Bom, mas eu encerrei o meu mandato como prefeito, eu voltei à minha profissão. Então, é a minha profissão, é o que eu vivo, é o que eu sei fazer, e tenho muito orgulho, né, da nossa profissão, né, jornalista, que é uma profissão
que sempre, né, tem o seu papel destacado na sociedade, especialmente na sociedade do conhecimento. Quando eu comecei a minha profissão, era muito difícil ser jornalista, né? Havia censura, havia perseguições, né? E hoje o jornalista tem um papel de esclarecer, né? E nessa tempestade hoje de informações, o jornalista ele é, né, quem conduz, ele é, né, aquele que vai efetivamente levar as informações, organizar as informações para que as pessoas façam seus julgamentos, para que elas próprias julguem. Ele é um contador, né, de histórias, ele é um organizador, né, dessas ideias para que as pessoas, com o seu próprio senso crítico, elas tomem as suas decisões e façam seus julgamentos. Mas esse é o papel do jornalista e eu tenho muito orgulho da minha profissão. Ela me ensinou muito na política, porque às vezes a política é muito irraciva, a pessoa só olha um lado, e o jornalista, por essência, ele aprende a olhar todos os lados, todos os ângulos, né? Não existe só uma versão, existem múltiplas versões. E este olhar de jornalista me ajudou na política, porque eu sempre procuro me colocar no lugar do outro, né? O que eu faria se eu sou o governo, o que eu faria se eu fosse oposição? Quando eu sou oposição, o que eu faria se eu fosse governo? Isso é coerência, né? Então, acho que este exercício eu agradeço muito. A profissão me ensinou a isso, a respeitar a opinião do outro, a ouvir, né? Eu, durante 8 anos como prefeito, jamais, né, entrei, né, em processos de ataque ou de crítica. Eu sempre respeitei todos os profissionais, sempre respeitei todas as pessoas. Eu acho que é isso que a gente deve fazer, mas eu devo muito isso à minha experiência de jornalista, que me ajudou efetivamente na política. Mas eu sou jornalista, é a minha profissão, e claro que agora eu estou me colocando nessa missão, né, como pré-candidato, exatamente porque eu acredito que eu também tenho essa missão, eu tenho essa responsabilidade, e eu tenho também essa vocação para, né, construir políticas públicas para a gestão pública. Eu não tenho nenhuma vocação, nenhum desejo de ser deputado estadual, deputado federal ou senador. Não é a minha vocação. A minha vocação é para o executivo, minha vocação é para ser governador, e eu tenho este sonho, e é isso que eu estou perseguindo, né, como uma missão, como uma vocação. Bom, Jairo, e onde tu passa, a gente percebe que a população tem um grande carinho por ti. Como lidar com isso? Como que tu recebe todo esse carinho? Sempre com muita humildade, né? Porque eu penso que esse carinho dos nossos partidários, né, das lideranças, né, essa peregrinação que eu estou fazendo, esses mais de 21 mil pessoas que eu falei, isso me dá muita energia, me dá muito entusiasmo, né? Mas sempre eu acho que a política tem que ser feita com humildade, sempre entendendo, né, que nós temos uma responsabilidade, nós estamos ali sendo sempre uma convergência dos anseios e das aspirações, e nós temos muita responsabilidade de nunca frustrar as pessoas, né? Isso, quando eu ganhei a eleição para prefeito, foi uma coisa que eu sempre me refleti muito, né, de não frustrar as pessoas que votaram em mim, e de essa responsabilidade, né, de honrar as pessoas, né? Eu acho que isso é algo que tem que estar, e esse contato assim com as pessoas tem sido muito, muito rico, né? Poder conhecer o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é muito diferente, né? Eu digo que é o estado mais diverso do país, é o estado mais plural, mais heterogêneo. Nós temos muitos Rio Grandes dentro do Rio Grande. Aqui o Vale do Pardo tem características que é só daqui, né? A influência, né, a colonização alemã, né, características que nós temos aqui do clima, da vegetação, é uma região belíssima do estado. Tem, claro, muitas semelhanças com outras regiões, mas tem diferenças gritantes. Não dá para comparar aqui com a Campanha, ou com a Fronteira Oeste, ou com o Sul, né? Então a gente tem diferenças reais. Então estes Rio Grandes que existem dentro do Rio Grande, isso tem me ensinado muito, eu tenho aprendido muito, né, com pessoas humildes, pessoas que trabalham de sol a sol, agricultores, produtores, né, trabalhadores, professores, né, servidores públicos com quem eu tenho conversado e tenho aprendido muito aí nesses 15 meses aí de peregrinação. Bom, para encerrar então a nossa entrevista, porque a gente sabe que o teu tempo é corrido, conta pra gente, qual o futuro da política aqui no Rio Grande do Sul? Eu tenho otimismo, né, quando eu olho para a política. Eu sei que as pessoas hoje têm, né, muito ceticismo, têm muito pessimismo, mas eu sou um otimista, né? Tinha um primeiro-ministro britânico, ele dizia que ele era um otimista, mas usava guarda-chuva, né? Então, claro que tem que ser otimista, mas com os pés no chão, né? E é claro que a gente, né, tem que ter otimismo, a gente tem que ter esperança, a gente não pode perder a esperança, né? O Juscelino Kubitschek foi um grande presidente nesse país,
E ele dizia que a política é a esperança, né? É uma frase dele. Eu ouso dizer que não há esperança sem a política, porque é na política que a gente constrói os consensos, é na política que a gente constrói as convergências, e nós precisamos da política, da boa política, não da politicagem, não da política do toma lá da cá. Isso é que está maculando a política. Mas nós podemos construir sim, eu tenho fé, tenho otimismo, e eu acredito que tem uma nova geração que está emergindo. Tem uma mudança geracional em curso, né, no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul já teve várias mudanças, será a 5ª mudança geracional. Né? Na história da República, desde que o Rio Grande do Sul se constituiu, né, como República, lá de 1893 para cá, o Rio Grande do Sul já teve 5, vai ser a 5ª mudança geracional. E eu acredito que isso é muito importante, né, que essa mudança ela possa emergir novas cabeças, que tenham, né, compreensão de que nós temos que ser exemplo. Nós temos que ser uma coisa que o Obama dizia, nós temos que ser a mudança que nós buscamos. Então nós temos que ser essa mudança. Isso não é estar no coração dos outros, tem que estar dentro de nós. Eu acredito efetivamente na política e acredito que a gente tem que deixar uma semente de esperança. E é por isso, cada cidade que eu passo, eu planto uma árvore. Porque só planta uma árvore quem acredita no futuro. Eu plantei aqui, né, em Santa Cruz um ipê amarelo. Tenho certeza que daqui a uns anos vai dar flores, né, vai tornar mais bonita ainda Santa Cruz. E cada região eu fiz isso, né, porque eu estou plantando não para mim, mas para as futuras gerações. Mas também quando a gente planta uma árvore, a gente tem sempre um compromisso de voltar para ver o crescimento dela. E essa árvore, um pouquinho, né, Monique, é o Rio Grande, né? Mas se a gente cuidar um pouquinho dela, um pouquinho de atenção, um pouquinho, ela vai ser uma árvore bonita. O Rio Grande é igual. Se nós simplesmente ficarmos indiferentes com o Rio Grande vai morrer. O Rio Grande vai definhar. Mas se a gente der um pouco de atenção ao Rio Grande, um pouquinho só do nosso esforço, o Rio Grande vai ser essa árvore frondosa que vai dar flores, frutos, né, e sombra, e com certeza, né, vai ser tudo aquilo que nós sonhamos, né? E é um pouco esta mensagem que eu quero deixar, e de otimismo e de esperança, essa pequena semente, né, que eu deixo aqui em Santa Cruz. Já, então, só posso te agradecer por ter colocado um tempinho para o Trocando Ideias TV nessa tua agenda, que é completamente lotada, por estar aqui respondendo essas perguntas para a gente e fazendo esclarecimentos para o pessoal do Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Eu que agradeço, Monique, a oportunidade. Ano passado eu estive aqui em julho, então é uma alegria poder retornar aqui e conversar com vocês. A dica Sun Galen de hoje é sobre o autoexame. O autoexame frequente da pele é muito importante para a identificação de lesões com características suspeitas de malignidade. Entretanto, ela não dispensa a consulta com um dermatologista. Só o especialista, com base no seu conhecimento e com os equipamentos adequados, como o dermatoscópio, pode fazer o diagnóstico e indicar o tratamento das lesões altamente suspeitas, especialmente do melanoma, a mais agressiva delas e que na maioria das vezes passa despercebido. Instituto de Oncologia Sun Galen, Núcleo Melanoma. Cuide de sua pele. Mais que cuidar de pacientes, cuidamos de vidas. Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Diretor técnico Marcelo Luiz Dotto. CRM 21297. Na Perfil Cortinas você encontra persianas, papéis de parede, toldos e as tradicionais cortinas que dão um toque final na decoração do seu ambiente. No mesmo endereço você conta com a facilidade de locar louças, copos e talheres para um jantar a dois ou uma mega recepção. Perfil Cortinas, Travessa Harmonia 280, telefone 51 3902 4318. E o bate-papo do Trocando Ideias será sobre nutrição. E vamos aproveitar também para desvendar alguns mitos sobre a alimentação. E a nossa convidada especial é a Camila Schreiner. Ela que é nutricionista, professora na Universidade de Santa Cruz do Sul, pós-graduada em nutrição clínica, nutrição funcional e mestre em promoção da saúde.
Camila, seja bem-vinda ao Trocando Ideias mais uma vez, né? Obrigada, Monique, pelo convite, né? Mais uma vez é um prazer estar aqui no Trocando Ideias. E vamos trocar ideias. Vamos trocar ideias, então, desvendar alguns mitos, mas Vamos. antes dos mitos, vamos tirar algumas dúvidas, então, sobre alimentação. Ok. Camila, conta pra gente. Ter necessidade de alguns alimentos significa que faltam alguns nutrientes específicos na nossa alimentação? Sim, o que pode acontecer? A deficiência de alguns nutrientes podem levar a alterações, principalmente alterações hormonais, né? Em hormônios que controlam o nosso apetite, que controlam a nossa saciedade, que controlam a nossa glicose, que controlam o nosso bom humor através da serotonina, né? A falta destes nutrientes podem levar à deficiência, né, na produção desses hormônios e alterar nosso apetite. Porque muitas vezes é dito, a pessoa só está com vontade de comer tal coisa, então pode ser mesmo Pode ter que relação. seja falta. Pode ter relação. E dieta sem glúten, Camila, pode melhorar a saúde? Depende, né? Meus alunos até sabem que eu gosto dessa resposta, né? Do depende, porque isso é muito individual, né? As pessoas que têm alguma sensibilidade ao glúten, sim, a gente tem grandes benefícios. A gente tem 3 transtornos, um que é a sensibilidade ao glúten, né? Que a pessoa tem sintomas, né? Quando ingere, distensão abdominal, gases, né? Alterações mais a nível de intestino. Mas no teste diagnóstico de doença celíaca, que seria daí uma intolerância, uma doença, né? Não dá positivo, nem alergia. Então é uma sensibilidade, na verdade, ao glúten, né? Essas pessoas na retirada, elas se sentem melhores, né? E a gente tem sim alguns benefícios, mas não é para a população em geral. E quem é doente celíaco, né? Que tem a doença celíaca, tem que retirar, não tem outra forma, porque é uma doença autoimune, é outra via, e acaba alterando todas as microvelocidades, né, intestinais, então a absorção de nutrientes também. Tem que cuidar muito dessa parte. Então depende da pessoa, né, e da situação que a gente encontra. E conta pra gente, então, leite integral, ele possui muita gordura, mais gordura que os outros? Possui mais gordura, né. Claro que se a gente falar de um leite lá vindo da vaquinha, né, mais saudável, né, do que um leite de caixinha, porque a gente sabe que tem um monte de aditivos. Cada vez mais a gente está vendo, né, a adição de alguns produtos. Então, tem mais gordura sim, né? Óbvio que a gordura também é importante na nossa alimentação, mas algumas pessoas, por exemplo, quem tem dislipidemias, né, colesterol alto, a gente não indica, então, leites e queijos, né, e carnes mais gordas, para a maioria das pessoas. Mas tem algum tipo de leite, assim, por exemplo, que seja mais indicado? Normalmente mais o desnatado, né, que tem menos gordura, mas o semi também pode ser usado, ele fica ali entre o leite desnatado e o integral. Então melhor tá tomando esse, o desnatado. E depende da pessoa também, tem muitas pessoas que têm sensibilidade, né, à proteína do leite. Então a gente também tem que hoje tem outros tipos de leite, leite de arroz, leite de amêndoas, leite de soja, né? Quanto mais natural, melhor. E conta pra gente, então, uma frutose de milho é melhor que o açúcar? Frutose, né? A frutose, então, a gente sabe que é um açúcar, é um monossacarídeo que a gente chama, que é o açúcar mais simples que tem, é o menorzinho, então, para absorção mais rápida que tem. Então, ele nunca vai ser bom em altas quantidades, né? Daí todo mundo pergunta, mas e a frutose que tem nas frutas, né? A fruta que mais tem frutose tem 15% de frutose. Então, na verdade, onde a gente mais come frutose é no açúcar e nesses xaropes, né? E muitos produtos industrializados têm o xarope de milho. Então, acaba, pelo alto consumo, sendo bem prejudicial. Evitar, então, bastante. Com certeza. Uma coisa que tem sido muito falada atualmente é sobre low carb. O que é? O que significa isso? Então, assim, para nós nutricionistas, né, pelo menos o meu pensamento, é que o low carb não é uma dieta, e sim uma estratégia, né, que a gente pode usar também, depende, né, com algumas pessoas a gente tem bons resultados, mas ela não é uma dieta para te seguir a vida toda. Ela é alguma estratégia com alguns pacientes que já vêm, né, num processo de emagrecimento, em algum momento sente uma necessidade de dar, né, uma resposta diferente para o organismo. E lembrando que a low carb não é uma isenta de carboidrato, né? A low carb a gente baixa o carboidrato, até 100 gramas de carboidrato por dia. Isso, né, se a gente for pensar, a gente consegue comer um arroz integral, uma batata doce tanto no almoço, muitas vezes de noite também, com essa quantidade de gramas de carboidrato. Então ela baixa. Só que as pessoas, o que elas pensam? Ou come carboidrato ou não come. Né? Tudo ou então, nada. Ou é muito carboidrato ou é muito pouco. E é esse balanço que acaba prejudicando todo o organismo.
Então, também, né? Daqui a pouco uma pessoa que... Às vezes a pessoa vem sem comer carboidrato, a gente bota e ela emagrece, né? Porque falta estímulo do carboidrato. Para emagrecer, tu também precisa de carboidrato, né? Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, né? Que tem que cortar então, depende muito de completamente. como tá aquele organismo naquele momento. Então, indicada o low carb é para ser aplicada em Como quais uma situações? estratégia, como uma estratégia, né? Uma pessoa que já vem fazendo uma reeducação alimentar e daqui a pouco está com carboidrato um pouco alto, a gente pode fazer uma estratégia de baixar, né? Em alguns momentos, em alguns dias, a gente pode pensar no exercício que ela faz, no dia que não faz exercício, daqui a pouco usar uma estratégia mais low carb. Então, mais para dar estímulo, para mudar, né, um pouco o funcionamento ali daquele organismo, mais nesse sentido. Mas para estar auxiliando a Mas pessoa. lembrando que não é dieta da proteína, né? Não pode confundir, né? Exato. E, por exemplo, então, quais são os cuidados que devem ser tomados por quem deseja fazer uma reeducação alimentar e aumentar a qualidade de vida? Qual o primeiro passo que essa pessoa deve dar, por exemplo? O primeiro passo é a decisão, né? Vou mudar. O mais importante. E o que a gente sempre fala é assim, né? O que a gente faz, muitas vezes, o que a gente está falando da low carb? A gente acaba indo do 80 para o 8, né? E depois do 8 para o 80. Então, esse é o grande problema das pessoas, né? E, então, a manter, né? Seguir nessa linha, eu acho que é o mais importante, né? Ter isso claro de que realmente é uma mudança de estilo de vida. Né? E é óbvio que a gente vai comer algo fora, né? Que vai ter seus momentos diferentes, mas que isso seja de uma maneira controlada, né? Emocionalmente, né? Por quantidades de vezes que você vai sair da dieta, né? Que para nós dieta é alimentação. Então é uma série de coisas, assim, mas acho que o primeiro passo é decidir e o segundo é inserir isso como uma mudança de vida mesmo, de estilo de vida, e não como algo restrito que, né? E que em alguns momentos nesse estilo de vida eu posso fazer uma low carb, né? Eu posso dar um estímulo diferente com o exercício físico. Então, com todo esse pensamento, assim, em conjunto. E para quem está fazendo dieta, assim como tu falou, de vez em quando, vai num domingo, come uma coisa diferente, uma coisa mais calórica, não teria problema ou tem, de fato, tem que cortar? Como é que funciona? A gente normalmente estabelece, né? Porque tem pessoas que vêm comendo muito, né? Muito fast food, muito doce, muito carboidrato refinado. Então, essas pessoas, é lógico que se a gente liberar, tu vai ter 2 refeições livres na semana, ela já vai, né, ter um super sucesso se for emagrecimento. Mas se a gente pensa numa pessoa que já vem, né, mais controlada e que busca um resultado, né, daqui um pouco mais estético, talvez possa, né, atrapalhar. E aí, pensando também em patologias, né, a gente vê alterações muitas vezes intestinais, né, que se tu sai, mas é legal porque daí tu se percebe, né, quando tu sai aquele dia, tu se analisa no outro e vê como tá teu intestino, como tá tua pele, como é que tu tá num todo, né? Até bom. Então dá pra dizer que, de certa forma, até é bom pra pessoa. E eu acho que assim, a gente tem que ter também os prazeres da vida, né? Não que comer bem não é um prazer, pra mim é. Mas também, às vezes, tu tem um aniversário, tu tem um encontro com a família, tu vai sair fora, né? E que isso não seja uma tortura, né? Que seja algo saudável também. Agora emocionalmente, tu falou né? Emocionalmente, tortura, muitas vezes as pessoas acabam se torturando, né? Principalmente as mulheres, né? Querendo ou não. Elas acabam se torturando e se culpando porque comeu uma coisa a mais. E aí é o ciclo, né? A tortura, a culpa e aí a recaída. Então, tu nunca consegue entrar na linha de se manter muito tempo, né? Porque quer resultado a curto prazo. Então, o segredo é não se culpar, o principal também, dá pra dizer. Com certeza. E para quem já passou a maior parte da vida tendo uma vida sedentária, não fazendo exercício e agora resolveu mudar os hábitos, Camila, qual que alimentação seria mais indicada? Também a gente tem que ver como é que a pessoa se alimentava antes, né? Mas até para ela se sentir mais desperta, né? Se acordar melhor. A questão do sono é importante também, dormir bem, né? Bastante frutas e vegetais, né? Para te dar bastante antioxidante, diminuir refinados, cortar se conseguir, né? Porque daí tu não faz picos de glicemia, mantém mais a tua estabilidade de glicose. Então a gente consegue ter uma disposição melhor nessa pessoa. Principalmente retirar os refinados, industrializados também, que a gente tem falado muito, né? Então, hoje em dia, a gente está indo toda para a questão mais produza o seu alimento, né? Não consuma tantos industrializados, menor quantidade possível. Refinados, então, são vilões para a saúde da pessoa. Sempre. Farinhas, açúcar, tudo que sal, for branco, né? E os doces, né? Os açúcares, enfim.
Evitar, então, cortar, né, gente? É. Várias dicas, né? Melhor ir Pelo anotando. menos no dia a dia, né? Conseguir ficar sem consumir. Ah, que é melhor, né? É. O que, na verdade, Também a é gente um encontra vício, em tudo. né? Também é um vício. Quanto mais consome, mais quer consumir. Com e a gente certeza. encontra em todos os lugares, Tudo. né? É muito mais fácil tu fazer esse tipo de alimentação do que acabar se alimentando Sim, regradamente, sim. né, Camila? Mas e outra coisa, alimentos como frutas, eles podem contribuir para a prevenção de sintomas da ansiedade e diminuir a compulsão por comida? Podem sim. Na verdade, tem duas vias, né? Uma, assim, mais pela saciedade e a outra que a gente pode pensar que para a gente produzir serotonina, que é aquele hormônio que nos deixa feliz, né? Que normalmente à tardinha a gente diminui, por isso que a gente tem mais vontade de comer doce, carboidrato. A gente precisa de alguns nutrientes, que é triptofano, vitaminas complexo B e magnésio. Né? Sem esses nutrientes, a gente não forma lá o 5-HTP, que é uma outra substância que vai ser precursor de serotonina. Então, eu tenho que comer esses nutrientes, né? E algumas frutas, alguns alimentos têm, por exemplo, banana, cacau, né? Tem esse triptofano que vai nos ajudar, então, a produzir a serotonina. Seria uma das vias, né? E outra via seria a questão das fibras também, que nos mantém mais tempo saciado, dependendo da fruta, né? E faz com que eu não dispare aqueles hormônios que a gente falou lá no início, que são os hormônios da saciedade, né? Da fome. Desde que não seja excesso, então, também. Exatamente. É, não adianta comer um monte de fruta também, né? Ah, daí faz mal também. É. Especializada em looks infanto-juvenis e sempre antenada nas últimas tendências da moda, a Jardins está sempre em busca do melhor para atender os pequenos e nem tão pequenos assim. Não perca seu tempo, vá direto para a Jardins, na rua 28 de setembro, 414, em Santa Cruz do Sul. E no inverno, né? Bom, tá chegando o inverno, já era para ter chegado, por sinal. Tá demorando. Né? As pessoas geralmente ficam mais resfriadas e doentes. Por que isso acontece e quais os alimentos que são mais indicados, então, para estar prevenindo esses resfriados? Agora chegou a hora da gripe, né? É. Tem bastante gente gripada já. Sempre, né, gente? Vitamina C. Vitamina C, né? A gente fala muito, que a gente sabe que tem um efeito muito legal no sistema imunológico. E claro que no inverno a gente come bem menos salada, né? Bem menos fruta, porque a gente quer se esquentar, né? Então a gente pode usar legumes cozidos, a gente não vai conseguir vitamina C, porque ela evapora. Mas pode estar usando, né, nas frutas também, não deixar de comer bergamota, que aqui a gente tem um monte, né? Que já é super rica em vitamina C. O limão, né? Lógico que a gente não vai comer, mas daqui a pouco numa preparação, num suco, uma aguinha com limão, né? Já me dá um pouquinho de vitamina C, a laranja. Então, Fica são uma frutas delícia, maravilhosas para a gente conseguir uma laranja a gente já consegue a dose de vitamina C por dia. Uma laranja por dia já Já é resolve. suficiente. Uhum. E aproveitar o que tem aqui, né? Sim, No com sul, certeza. A gente bergamota, tem tudo. né? Que a gente gosta tanto. É, para quem mora em casas mesmo, né? Vai no pátio, normalmente tem bergamota, É, laranja. ainda mais bem natural, né? Nada de agrotóxicos. Melhor ainda, Melhor né? ainda. E qual que é a importância, então, do mel na alimentação, visto que muitas pessoas utilizam mel no café da manhã, até em chás, por exemplo, né, quando estão resfriadas, e utilizam como remédio, né? É, a questão do mel até nas gripes, né? O limãozinho com mel, né? Porque o mel é expectorante, então ele limpa, né? E tem algumas funções também mais de... Ele funciona como um prebiótico, ou seja, ele alimenta bactérias boas do intestino em pequenas doses também, né? Porque se comer demais vai alterar de outra forma. Então, esse efeito, né, de melhorar essa flora intestinal melhora o sistema imunológico também. Então, mais nesse sentido do mel também, em doses, né, homeopáticas um pouquinho por dia. Tudo muito regrado, né, muito Camila? regrado, exato. Vamos, então, desvendar alguns mitos, né, que é muito falado pelas pessoas. Vamos. Comer cenoura melhora, então, de fato, a visão? Melhora, porque cenoura tem beta-caroteno, que é um precursor de vitamina A, né? Então, no nosso organismo, a gente comendo beta-caroteno, ele vai se transformar em vitamina A, que é boa para a visão.
E a beterraba, ela é uma fonte de ferro? Ela é uma fonte de ferro, mas ela é uma fonte de ferro não M, que a gente chama. Tem duas formas de ferro. A M, que é das carnes, né, dos produtos animais, que é absorvido facilmente, e a não M, que é dos vegetais, que a gente precisa da vitamina C para absorver. Então a gente precisa comer a beterraba com uma vitamina C lá para a gente conseguir absorver esse ferro. Só a beterraba não daria, Não vai então. absorver muito, não. Misturar então com vitamina C. Com vitamina C. E consumir leite antes das refeições faz mal? Aí, entrando na questão do ferro, né? O cálcio compete com o ferro. Então, quando a gente, né, dependendo da pessoa, se a gente não quiser favorecer isso, não é interessante. Se eu tenho uma anemia, por exemplo, né, e colocar um leite perto de uma refeição com ferro, que é almoço, janta, né, a gente pode inibir essa entrada do ferro no organismo. Porque muitas vezes os avós, até minha avó dizia que não era bom tomar leite e daqui a uns 15 minutos, por exemplo, tá almoçando. E também pela digestão, né, porque o leite é proteico, né, e se for o integral tem mais gordura, vai te dar mais saciedade. Então, daqui a pouco tu vai deixar de comer um alimento, né? Com criança a gente pensa muito assim, né? Não toma o leite agora, senão não vai comer a comida. Toma no horário, tem que tomar o leite. Por isso, então. Provavelmente era esse o pensamento da sua avó. Era isso que ela queria, então, que se alimentasse bem. Exato. E os nutrientes de alimentos como maçã, batata, eles estão todos na casca? Não, estão dentro também da raiz, né, e da fruta, com certeza. Mas na casca a gente tem nutrientes diferentes. Né? Então é interessante. A maçã, a batata é mais difícil comer com casca, né? Mas a casca vai deixar ela com um índice glicêmico mais baixo, uma absorção mais lenta, que seria bom para um diabético, por exemplo. E a maçã tem mais fibra, né, com a casca, e tem alguns nutrientes também que dão aquela pigmentação dela, que são antioxidantes. Então é melhor para a casca. Melhor no caso da maçã, então. E para evitar doença cardíaca, a gente deve usar margarina ao invés de manteiga? Nenhum. Nenhum? A margarina a gente não prescreve nunca, assim, né? Porque ela é um produto ela é processada, né? Ela é até brinco, é um plástico, né? Então ela é feita, né, pela indústria. E a manteiga é um pouquinho mais natural, né? Então assim, o que tem de ruim na manteiga é o colesterol, né? Então se comer demais também pode prejudicar o colesterol. Mas ela também tem alguns benefícios, né? Por ser mais natural, ela aumenta a ácido graxo de cadeia curta no nosso intestino, que é butirato, e melhora as bactérias boas do intestino também, então tem esse lado. Mas eu não usaria nenhum, assim, para prevenção, nem para o tratamento, muito menos. O ideal, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Ó, fica a dica, né? Pra quem sempre fala que manteiga é melhor. Sim. Então é melhor deixar os dois de lado pra não ter perigo. Melhor deixar os dois de lado. Porque eu tenho usado mais, assim, né? Porque as pessoas usam muito requeijão, que tem bastante sódio também. Usam muito frios, né? Que tem sódio, tem colesterol. Então, assim, tem uns creminhos de ricota, os cottages, que são creminhos de queijos mais magros, né? Que ficam gostosos e dá pra dar uma olhadinha lá no pãozinho, né? Daí já fica mais gostoso, né? Exato. E os adoçantes, eles são melhor pra saúde do que o açúcar? Não, a gente, na verdade, não. Todo mundo pergunta o que é melhor, adoçante ou açúcar. Também mesma resposta, né? Os dois têm os seus lados negativos. O açúcar todo mundo sabe. E o adoçante, existem adoçantes naturais, né? Que a gente pode estar usando, a gente indica mais, estévia. Mas que também a gente não tem estudos dizendo quão, né, bons eles são. E o que acontece? Com os artificiais tem vários estudos mostrando alguns danos de estômago. E também tudo que a gente come de doce, a gente faz estímulo de captação, de aumentar a captação de glicose lá no intestino, tá? Em receptor também, daí já lá, bioquimicamente falando. Então, o ideal é não consumir nenhum, né? Deixar de lado. E às vezes as pessoas também colocam 20, 30 gotas de adoçante, né? Eu já tive paciente botando quase 30 gotas de adoçante. Nossa, é adoçante com café, né? Não é? Então, assim, tudo é muito relativo, né? Usa todo dia, qual a dose que usa. Né? Eventualmente, né, não teria tanto problema, assim, num diabético que, sei lá, a cada 15 dias come uma sobremesa diet que tem adoçante, ok, super tranquilo, matar a vontade de comer, né? Porque a vontade dá sempre, né? Sim, mas é princípio para a população em geral, a gente não recomenda, assim, os diets, né?
os adoçantes. E um alimento que foi o vilão por muito tempo é o ovo, né? O ovo. Conta pra gente, então, Camila, ele tem muito colesterol. Qual é o problema do ovo, então, pra ele ser esse vilão? Sim, ele não é mais vilão agora, né? Agora ele é o bonzinho. Ele foi vilão, na verdade, por muito tempo, porque ele tem, sim, colesterol, tá? Ele tem, acho que é 200 miligramas de colesterol nele, na gema. Mas os estudos começaram a mostrar que quem consumia ovos não alterava o perfil lipídico, né? Ou seja, o colesterol, porque ele também tem gorduras boas. Ele também, ele tem a clara, que é proteica, né? E então começou a se liberar mais o ovo. Então a gente não tem uma restrição, né, do consumo. E a não ser pessoas que tenham, né, uma alteração de colesterol, a gente observa, né? A gente também não restringe, mas também não manda comer um monte, né? E vai definindo, solicitando nos exames e vendo como é que está a resposta. Mas ele tem colina, né, que é ótimo para o cérebro, tem zinco, então tem vários nutrientes ali no ovo que são interessantes. Né? E a forma como ele é preparado também muda bastante. Também, né? não pode ser frito, né? Porque daí essas gordurinhas boas se vão. Então, baixas temperaturas, né, ou cozidinho. Aí pode, tranquilo. Aí pode. Não demais, né? Não demais. E comer antes de deitar engorda? Assim, metabolicamente falando, o que a gente pode pensar, né? Que a gente vai comer e a gente precisa de um tempo para fazer a nossa digestão. Né? O momento que a gente, um jantar, por exemplo, né, cai lá no nosso estômago, vai demorar, dependendo do que come, obviamente, mas um normal, assim, pelo menos 3 horas vai ficar ali no estômago, né? Até ir para o intestino e até fazer toda a digestão. 3 horas? Nossa. Claro, né? Se tu comer uma fruta, vai ser digerida bem mais rápido. Uma refeição, né, completa, assim, um carboidrato, uma proteína, uma saladinha. Então, assim, tu precisa desse tempo, né, para fazer a tua digestão. Se tu comer e dormir, a tua digestão vai ficar mais lenta, né? Não tô falando daquela dormidinha de 15 minutos, essa não tem problema. Mas aí tu passar uma noite toda dormindo, né? A gente acorda até com uma sensação de que tá, né, mais cheio, né, sem fome. Verdade. Normalmente, pessoas que comem mais à noite e dormem, acordam, não tomam café da manhã. Né? E isso tudo vai gerando uma bola de neve. Não toma café da manhã, não produz tanta serotonina, já tem estudos mostrando isso. E não come mais à noite, né? E aí desperta mais o apetite. Então é um bola de neve. Desregula toda a pessoa. Aí já não dorme bem, né? Não dormir bem aumenta cortisol, que é o hormônio do estresse. Então evitar. Evitar. Isso sim, evitar, né? Não diminuir. Evitar de comer bastante durante a noite. Eu sempre pergunto assim, que horas tu dorme, né? Durmo às 11, então vamos comer até umas 8. 8h30, 9 horas, no máximo, né? 2 horas, assim, pelo menos. Para dar aquele tempinho. Para dar aquele tempinho para digestão. E Camila, então, para a gente encerrar a nossa conversa, conta pra gente, então, sobre o teu amor pela nutrição. Como tu te sente em estar auxiliando e ajudar as pessoas a modificar os hábitos, a ter uma vida melhor? Bom, eu sou nutricionista há 15 anos, né? E todo mundo que me conhece sabe da minha paixão, assim, e quanto eu luto e a gente vê a nutrição crescendo, né? Então a gente vê hoje que a nutrição virou febre, né? Todo mundo procura uma nutricionista, a gente tem o maior prazer, assim, de realmente mudar a vida das pessoas, né? Auxiliar nessa mudança, claro que as pessoas mudam quando querem, mas a gente faz parte desse papel, então eu sinto orgulho, assim, também por estar educando, por estar no meio da educação, né? Da universidade, os alunos, né? Saindo cada vez mais inspirados com a nutrição, e acho que é isso, orgulho, felicidade, né, em ajudar os outros, tanto os meus pacientes quanto os meus alunos. Bom, Camila, muito obrigada por estar mais uma vez aqui conosco no Trocando Ideias TV, passando todas as informações, porque é muito importante, né, as pessoas saberem cada vez mais o que estão se alimentando e como se alimentar melhor, né? Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Quando eu precisar, estarei aqui. Com certeza. Nossa nutricionista aqui do Sim, programa. Sim, é verdade. Obrigada.
Novita, no mercado há mais de 20 anos, comandada pelo hairstylist Alexandre Weigel, formado pela renomada Escola Internacional Pivot Point, oferece aos seus clientes o que há de melhor em técnicas de cortes, colometria, penteados e maquiagens. O Dinovita conta também com a profissional Roberta Kipper, especialista em unhas e depilação. Dinovita, Centro de Beleza, Avenida João Pessoa 442, Santa Cruz do Sul. Telefone 51 37 11 16 90. E aí, gostou do Trocando Ideias dessa semana? Lembrando que você aí de casa pode nos sugerir pautas através do nosso Facebook, Trocando Ideias TV, ou pelo nosso e-mail, contato@trocandoideiastv.com.br. Fique com a gente que na semana tem muito mais programa feito especialmente para você.